Amém. Bom, amadas irmãs e irmãos, chegamos então à última ministração do nosso congresso, né? Na parte que me coube aqui de estar com vocês. E eu tinha colocado então o propósito da gente estar falando sobre o processo do envio. Porque se a gente é gerado e se a gente é forjado, então existe uma tarefa, não é? E do mesmo jeito que Jesus, ele foi formado, ele foi forjado, ele também foi enviado. E ele declara isso nesse texto que a gente está lendo aqui no capítulo 4 de Lucas durante toda essa semana. E aí agora eu volto a esse momento em que Jesus está ali na sinagoga e ele diz então diante de todo mundo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Não é? Essa é uma declaração importantíssima, porque a palavra do Senhor já diz lá no livro de Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Não é? Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E quando Deus envia a gente, Ele faz algumas inversões que a gente precisa perceber em relação àquilo que o mundo espera da gente. Porque existe uma coisa natural no ser humano, que é o fato de que os jovens têm sonhos e os velhos têm visões. Porque o sonho, ele é uma coisa que tem muito a ver com aquele impulso, com aquela força, não é? Com aquela motivação. E muitas vezes os sonhos, eles são coisas nas quais a gente é mais ousado. A visão, toda vez que ela é definida, toda vez que ela é tratada, toda vez que ela é abordada no contexto das organizações, ela também já é resultado de uma experiência. A visão é uma coisa mais pé no chão, é uma coisa sólida, ela é um desenho do futuro. E quem faz um desenho do futuro não é a mesma coisa daquela pessoa que sonha. O sonho tem uma noção e tem um contexto de exploração de novas possibilidades. Então, quando a gente fala que os jovens terão visões, é porque eles estão recebendo uma unção especial de Deus para lidar com coisas para as quais eles ainda não têm experiência. E quando os velhos têm sonhos, Deus está dando às pessoas mais idosas a oportunidade de continuarem sendo ousadas, quando aquilo que a gente espera delas é que sejam mais sóbrias. E isso é muito importante, porque Deus está nos dizendo que ao derramar sobre nós o seu Espírito Santo, Ele está expandindo as nossas maneiras próprias de ser, de agir e de pensar. Então a gente só consegue fazer as coisas movido pelo Espírito de Deus, que naturalmente a gente não poderia fazer. E isso coloca um encargo sobre nós muito importante, que é aquilo que a gente também acabou de cantar aqui. Para ser enviado é preciso um processo de perder o medo. Porque Deus está sempre nos botando em frias. Se a gente for olhar o nosso lado humano, a gente entra em fria, não é? Moisés está lá no deserto, cuidando das ovelhinhas dele. Aí ele vê uma sarça pegando fogo, ele fica entusiasmado com aquele fenômeno estranho acontecendo. Ele não estava pensando nada naquele momento, ele só queria ver o foguinho. E quando ele chega mais perto, Deus diz: olha, tem um povo cativo lá no Egito. Assim, coisa pouca. 600 mil pessoas só que vão sair com ele. Coisa pouca, assim. Você não está fazendo nada mesmo aí no deserto, vou te botar lá, não é? E a gente então precisa ser tomado pelo Espírito de Deus, para que a gente possa perder o medo, que é uma coisa natural da gente. O medo, ele muitas vezes é um reconhecimento de limites. Ele não é uma coisa assim, totalmente fora da nossa humanidade. E é preciso então ser tomado pelo Espírito Santo. E Jesus diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Essa também é uma decisão e uma declaração que coloca a gente novamente no caminho do propósito. E que já começou quando Jesus saiu do lugar da tentação. Jesus saiu no lugar da forja. Porque a palavra de Deus diz lá no final da tentação de Jesus: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. E eu quero parar para pensar aqui e falar para vocês que quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós, o que significa de fato o poder do Espírito? Porque quando a gente essa palavra poder, ela aparece na nossa fala, no nosso dia a dia,
A gente relaciona muito a palavra poder com a palavra autoridade. A gente relaciona a palavra poder com a palavra governo. A gente assim assessora na nossa cabeça, a gente faz umas emendas em que a palavra poder está sempre relacionado com aquilo que a gente consegue impor sobre as outras pessoas. Mas a palavra que aparece quando Jesus se move no poder do Espírito Santo é a palavra dinamis, dunamis, que vem do grego. E que não significa uma força, não significa uma imposição. Essa palavra significa capacidade de realizar. Entende? Uma habilidade para realizar. Então, quando Jesus cura alguém no poder do Espírito Santo, Jesus está curando pessoas na capacidade de curar que o Espírito lhe concede. Jesus, ele não se torna superior àquela pessoa que é curada. Jesus não impõe um poder destrutivo, como a gente normalmente entende essa palavra. Quando a gente fala alguém é poderoso, a gente pensa no nosso português normal, é forte, é musculoso, não é? Mas no reino de Deus é alguém habilidoso. No poder do Espírito Santo, Jesus se movia. Ele tinha a habilidade que era necessária. Quando ele falava com autoridade, não como os escribas, é porque Jesus não precisava chegar para os outros e dizer, eu sou o cara. Não é? Muitas vezes a gente vive essas situações em que a gente se depara com pessoas que querem colocar diante de nós o seu cargo, a sua função, e dizer que a gente tem que se colocar diante deles com uma postura, não é? Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de fazer um doutorado na área de literatura. E lá em Brasília, é muito interessante, porque você para seu carro no estacionamento, e o flanelinha vem, e aí doutora, vou olhar, não é? E na época antes da pandemia, quando a minha terapeuta me atendia assim presencialmente, eu comecei a fazer amizade com o flanelinha, porque toda semana eu parava no mesmo lugar. E quando eu descia, eu ainda estava estudando, ainda estava escrevendo a minha tese, eu descia, ele falava, e aí doutora? Eu falava, ainda não. Eu não defendi o doutorado ainda, você vai me chamar de doutora sendo que eu não sou, não é? A falsidade ideológica é um problema nesse mundo, e é um problema no reino espiritual. Quando a gente usa falsidade ideológica no reino espiritual, a gente chega para o diabo e quer expulsar ele, ele diz, eu te conheço, seu diploma é falso. Aí o pau quebra, não é? Tem que ter algo de verdade, de realidade. E a gente precisa então, para poder ter esse poder, a gente precisa ser aprovado. E aí depois que eu defendi a minha tese lá na banca, e eu voltei para a próxima consulta, ele falou, e aí doutor, agora você pode falar. Agora está tudo certo, porque há uma habilidade, uma capacidade que foi reconhecida, que foi referendada. E se isso acontece no mundo normal, isso também acontece lá no reino de Deus. Mas muita gente também se esquece que depois que o título lhe é dado, um encargo vem junto com ele. Um encargo vem junto com ele. Se você não estiver à altura daquele título que você conquistou, seja na sua igreja, na sua instituição ou no reino espiritual, de ser chamado de intercessor, de ser chamado de profeta, se você não continua no exercício daquela sua tarefa, você então pode ser uma pessoa que venha a ser desqualificada. Era qualificado e perdeu a qualificação. Para a gente ser enviado, a gente tem que ter isso muito na nossa mente. Porque andar debaixo do poder do Espírito é ser aprovado e é ser qualificado pelo Espírito de Deus. Certa vez, eu estava em casa e recebi uma mensagem de uma pessoa que me disse assim, bispa, eu fui eleita agora como presidente das mulheres aqui na minha igreja. Eu nunca exerci essa atividade, eu assim me sinto muito honrada, mas agora eu estou assim preocupada, como é que eu vou fazer? Qual é o conselho que a senhora me dá para eu começar essa minha tarefa? E eu disse para ela, uma pessoa para ser aprovada diante de Deus, talvez um dos conselhos mais importantes que eu aprendi, que me ensinaram e que eu quero passar para você é que nunca deixe o seu cargo preencher você. Você que precisa preencher o seu cargo. Porque tem um ditado popular nesse mundo que diz que se a gente quiser conhecer quem é uma pessoa, é a gente dar um pouquinho de autoridade para ela.
um pouquinho mais de poder, um pouquinho mais de liberdade, e a gente vai conhecer quem de fato é aquela pessoa. As suas facetas, o seu caráter, as suas práticas vão se revelar. Mas se eu entender que sou eu que preencho aquele meu cargo, com o meu serviço, com a minha dedicação, se amanhã eu não viver mais e não for mais colocado sobre mim aquele cargo, aquele título, eu vou continuar andando com a minha cabeça erguida da mesma maneira, porque aquilo que eu carrego dentro de mim é mais importante do que aquilo que é colocado sobre mim. Cargos e funções são coisas que as pessoas colocam sobre nós. O Espírito é o que Deus põe dentro da gente. Aquilo que está dentro da gente tem que refletir naquilo que está do lado de fora e não o contrário. Porque quando a gente perde o que está dentro... E certo dia, uma das pessoas que intercede por mim, a gente conversando, trocando ideias, ela falou: bispa, tem gente que às vezes está em um espaço no seu lugar, na sua instituição, mas já caiu no reino espiritual. O fato de você estar ocupando um espaço, uma autoridade, não significa que você está automaticamente na mesma posição no reino espiritual. Você precisa garantir, porque tem gente que assim, é como diz a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, tem nome que vive, mas está morto. Você olha, parece que está vivo, parece que está bem. E como é fácil a gente às vezes se enganar com as coisas da aparência. Esses dias eu estava rindo muito com alguns memes de internet que brincam com essa questão da aparência. Uma mulher colocou uma foto de Jesus Cristo na parede da casa dela e orou durante muitos anos diante daquela imagem de Jesus Cristo, até que o seu filho chegou em casa e disse: mãe, mas esse é um roqueiro de uma banda aí. Ficou um tempão orando para aquele moço, só porque ele tinha cabelo comprido, ela achou que era Jesus, não é? E outro dia eu ri demais, porque diz que uma pessoa também de tradição budista estava lá um tempão orando para uma figurinha do Buda, mas era o Shrek, não é? E tem gente que no reino espiritual está vivendo a mesma coisa. A gente olha para ele, acha que é um servo, mas é um Shrek, é um cantor de banda, tem aparência, parece um pouquinho só, mas se você chegar mais perto, você vai ver que tem uma orelhinha, um tonzinho de verde na pele, que não está combinando com aquilo que diz que era o Espírito para fazer. Jesus declara: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é algo muito sério para mim. Eu quero dizer para vocês, aqui diante dessa sinagoga, o Espírito do Senhor está sobre mim. E essa expressão, ela é aquilo que a gente vê, que a palavra de Deus continua repetindo ao longo dos anos. O Espírito de Deus está sobre as pessoas. O lugar onde o Espírito de Deus mais deseja estar é sobre, não é fora, não é além, é sobre. Quando o mundo é criado, diz, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ele estava sobre tudo aquilo que poderia vir a ser criado. E o Espírito de Deus, quando ele está sobre, é porque ele já está planejando a coisa que ele vai fazer. Se a gente for observar bem, o Espírito Santo talvez, como pessoa da Trindade, seja toda a parte da criatividade de Deus, não é? A gente olha para o Espírito Santo e para as ações dele, ele derrama dons aos homens, não é? Se a gente fosse comparar assim com uma família, a gente ia dizer que o pai é o provedor, é ele que está bancando tudo ali, não é? O filho é aquele que está administrando os bens e o Espírito Santo é o artista da família. Ele gosta de distribuir dons, ele gosta de realizar coisas novas, ele gosta de fazer a vida brotar. No livro de Provérbios e também em Eclesiastes, nós temos muitas relações entre a sabedoria de Deus, que ali é personificada e apresentada, e essa sabedoria é o Espírito Santo, que dá um entendimento, que dá um esclarecimento. O Espírito Santo é a alma poética da Trindade, ele é o consolador, ele é o ajudador, ele é o professor que ajuda a gente a lembrar as nossas matérias. Quando ele está sobre nós e a gente está diante de um rei, é ele que ajuda a gente a lembrar o que nós vamos falar. Quando a gente está diante dos nossos algozes, com pessoas nos maltratando, é ele que nos dá uma presença. É preciso que ele esteja sobre nós se a gente quiser ser enviado para fazer qualquer coisa. E essa prioridade da presença do Espírito Santo em nós é algo que às vezes a gente nem se apercebe.
Quantas vezes a oração é a última coisa que fazemos como um ato de desespero, quando tudo que tentamos com nossas forças já fracassou? Nós invertemos aquilo que a palavra de Deus diz que a gente deve fazer. Nós deveríamos orar primeiro e falar depois. A gente fala e aí dá ruim, aí a gente ora: Senhor, me ajuda, Senhor, me salva. A presença do Espírito Santo de Deus é algo que transforma não apenas a gente por dentro, mas também situações ao nosso redor que a gente jamais imaginou que pudessem suceder. Porque Jesus, por ser cheio do Espírito Santo, foi uma criança que se posicionou diante de autoridades e elas reconheceram nele aquilo que havia de mais profundo, que Jesus conhecia de fato a palavra de Deus. A igreja do Senhor precisa descobrir com Jesus o que é ser alguém cheio do Espírito Santo. Jesus se preocupava em ser cheio do Espírito Santo. Se preocupava com esse relacionamento e o declarava abertamente: o Espírito do Senhor está sobre mim. E por andar no poder do Espírito Santo, diz o evangelista Lucas, que por toda a região se espalhou a fama de Jesus. E às vezes é justamente na fama que nós vamos descobrir se aquilo que está nos movendo é a nossa vaidade ou é o Espírito de Deus. Não é? Porque todo mundo quer ser reconhecido. Eu estava ministrando a um grupo de pastores e eu falei: gente, o reconhecimento é algo importante e necessário para nós. O ser humano se move na base dos reconhecimentos. Como é que a gente vê isso? Uma criança pequena, ela sorri e os pais ficam animados. Aí ela sorri de novo e eles, e aí ela sabe que cada vez que ela sorri vai ter alguém celebrando. Ela aprende a andar, ela dá um passinho. Por que ela anda? Porque tem alguém dizendo Já é comprovado cientificamente e é comprovado por muitos experimentos sociais que crianças em locais de guerra, crianças que foram abandonadas, crianças que são institucionalizadas, muitas vezes têm atrasos em seu desenvolvimento, porque não havia alguém para bater palma diante das conquistas delas. Não havia alguém para dizer muito bem. Então, quando a gente está vivendo a nossa vida, nós buscamos reconhecimento. Ele é importante, ele é uma etapa necessária para o nosso crescimento. O grande problema é quando muitas vezes o reconhecimento vem pelo reconhecimento apenas e se torna espaço de vaidade. A fama é muito perigosa para a igreja do Senhor. Quando a igreja do Senhor foi famosa na história, a igreja matou gente. Quando a igreja foi famosa, a igreja excluiu gente. A igreja decretou quem podia ir para o céu ou não. A igreja vendeu o terreno que Jesus morreu para nos dar de graça, a indulgência. Porque a igreja foi famosa. Porque ela tinha poder nas suas mãos e ao invés desse poder ser capacidade de realizar, ela transformou isso em capacidade de oprimir e de ser perversa. E não existe ditadura pior do que a ditadura religiosa. Porque a gente escraviza corpos e almas. Jesus sabia disso. E aí vem a segunda parte do que ele fala. O Espírito do Senhor está sobre mim, mas existe uma tarefa. Qual é? Eu tenho que libertar. Eu tenho que curar. Eu tenho que proclamar o ano aceitável do Senhor. A tarefa que eu tenho é que cada pessoa, depois de encontrar-se comigo, tenha a capacidade de se aproximar-se de Deus. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e eis que Ele me ungiu. A unção, ela não é alguma coisa que a gente usa para a gente dizer que a gente é melhor do que os outros, mas ela é o comissionamento, ela é uma separação. Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor me ungiu, e essa unção que está sobre mim é para que eu seja designado para essa ação. A unção nos dá aquela autoridade no reino espiritual, em que a gente chega e o diabo diz: e aí, de onde você veio, o que você está querendo aqui? E a gente só apresenta a procuração que o Senhor nos deu. Essa autoridade não é nossa, é do Senhor que nos deu. Quando eu dou uma procuração para alguém, essa pessoa só tem poder mediante os poderes que eu lhe concedo na procuração.
E a gente só pode fazer aquilo que Jesus determinou pelo seu Espírito que a gente pudesse fazer. Quando a igreja quer ir além disso, ela perde a sua autoridade espiritual. Nós recebemos uma tarefa, e se nós ficarmos nela, nós vamos ser bem-sucedidos. E é por isso que a igreja pode fazer ação social, deve fazer ação social, mas essa não é a tarefa principal da igreja. Essa é uma ferramenta, não é o fim. A gente pode ter nossos templos bonitos e realizar as nossas conferências, mas é muito bom e importante, nos capacita, mas não é o nosso fim. Aquilo que Deus levantou a igreja para fazer é para proclamar o Senhor e não ela mesma. É isso que tem que acontecer. Quando a gente perde de vista o Senhor que nós estamos proclamando, nós estamos fazendo coisas para nós mesmos. E é tão fácil cair nisso. Eu vejo que a maioria dos problemas que nós temos na nossa vida é porque nós fazemos isso. Nós esquecemos o objetivo final. Nós gostamos da unção, gostamos do lugar, gostamos do ambiente da igreja, gostamos das coisas igrejeiras, mas elas deixam de ser envio. Elas deixam de ser envio. E quando a gente perde de vista aquilo para que o Senhor nos propôs, nós podemos passar uma vida toda muito confortável, muito boa, muito legal, mas que não produz impacto no mundo. E aí a gente vai vendo como que às vezes, mesmo dentro da igreja, na minha vida, na minha experiência, muitas vezes, eu olho e digo, Senhor, parece que eu estou fazendo tanta coisa, e ainda assim eu sinto um vazio que pessoas como eu já não deveriam sentir, talvez. E aí eu tenho que me reposicionar naquela minha tarefa, naquele meu lugar, porque eu estou perdendo de vista alguma coisa importante. As pessoas estão passando por mim e a vida delas não está sendo transformada, não está sendo melhorada. Aí eu me torno outra vez escravo do medo. A igreja esquece como evangelizar, a igreja esquece como proclamar, a igreja pressupõe que nós estamos em um país cristão, que ninguém mais precisa ouvir falar de Jesus, que todo mundo já está sabendo, mas isso é uma falsidade. A fama de Jesus se espalhou por toda parte, mas nem todo mundo se encontrou com ele. Fama não significa resultado ministerial, e Jesus sabia disso. Jesus sabia disso. Ele sabia, eu não posso confiar na fama, a fama não reproduz o conteúdo. Eu preciso cumprir esse conteúdo. O que significa? O Espírito me ungiu para anunciar, libertar, curar e livrar. Irmãos, os pobres, eles não têm boas notícias na vida miserável deles. E a gente, sabe, muitas vezes não entende de fato o que é uma pobreza, não. Muitos de nós nunca vivemos uma situação em que de fato a gente reconhece uma pessoa naquela pobreza mais extrema. E é fácil para a gente julgar. A gente vê as pessoas em situações e a gente diz, é porque não quer, é porque é preguiçoso. Isso foi dito aqui muitas e muitas vezes. Mas a pobreza significa um estado de total desprovisão de tudo. Às vezes as pessoas não têm condição de ter um raciocínio claro sobre aquilo que está acontecendo com elas. E a gente é empobrecido de muitas maneiras, economicamente, espiritualmente, culturalmente. A gente é empobrecido socialmente. E uma das coisas que mais afeta as pessoas realmente pobres é um senso de desmerecimento. E às vezes você apresenta a boa nova para ela e ela não acolhe porque ela acha que ela não é digna de nada. É aquele publicano que vai orar e diz, Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim, pecador? E olha o detalhe que Jesus coloca, ele não ousava levantar os olhos ao céu. Talvez ele estivesse orando naquele dia com absoluta certeza que Deus não ia ouvir, porque ele era totalmente indigno. Não é? E a gente vê isso na nossa cultura e em nossos lugares. Os irmãos me permitem, como eu também sou professora de literatura, eu vou sair do lugar da religião e vou para o lugar da literatura agora, para fazer uma comparação com vocês. Há uma canção no repertório brasileiro, e como vocês sabem, nós somos todos brasileiros, o nosso grande repertório cultural e o nosso repertório religioso, ele é de origem católica. Então muitas músicas vão refletir uma visão católica do mundo. E às vezes quando a gente olha para essas coisas, por a gente ser cristão protestante, cristão evangélico,
Muitas vezes a gente assim ignora completamente algumas coisas que são muito ricas e que poderiam ser portas de entrada até para a gente conversar com as pessoas. Tem uma música no nosso cancioneiro brasileiro que o refrão dela fala assim: eu sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Vocês já viram essa música, certamente. A gente começa a ver a história do cantor, a narrativa que ele conta ali. É um processo total de empobrecimento que ele está narrando. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventura. O cara está sozinho, ele não tem ninguém, ele não tem assim um lastro, ele não tem, não é? E lá no final, assim, eu fico sempre emocionada pela dor que eu vejo, entende? Não é a religiosidade, é a dor que o cara está manifestando. E ele chega no final e ele fala para a santa assim: como eu não sei rezar, eu só queria mostrar o meu olhar. E eu acho esse negócio assim de uma verdade muito profunda, que às vezes as pessoas estão buscando respostas que nós até consideramos que elas estão buscando no lugar errado, mas as perguntas delas são muito verdadeiras. Entende? Tem gente que está entrando nas nossas igrejas também, diante do nosso Senhor, diante de nós como comunidade, e elas não sabem orar, elas não sabem como dizer a Deus o que está no coração delas, e elas queriam mostrar o olhar delas para Deus, mas a gente como igreja do Senhor diz: não está bem vestido, não está bem arrumado, e como a gente é preconceituoso. Eu era seminarista na igreja do Butantã, muitos anos atrás, e hoje a igreja já se mudou mesmo para um lugar assim melhor, a igreja metodista, mas na época que eu era seminarista, essa chamada igreja do Butantã ficava na base de uma favela. A igreja ficava cá embaixo assim, e atrás um favelão danado. E eles construíram a igreja um pouquinho mais acima, e botaram uma porta de vidro nela, porque o vento vinha e já entrava assim, fazia uma bagunça dentro da igreja. Mas irmãos e irmãs, um pobre sem Jesus não vai atravessar uma porta de vidro para entrar na igreja. Principalmente porque toda hora que a gente passava pela porta, ela fazia... não é? E aí o que acontecia? Se eu sou membro da igreja, já conheço, já sei da porta, eu entro tal. Mas o pecador que está carente de Jesus, ele não quer nem ser notado. É por isso que Zaqueu sobe na árvore. Entende? Eu não quero, porque eu não sou digno. A mulher que veio e foi ali aos pés de Jesus, ela não foi ali para despistar, para enrolar, ela não queria incomodar. Entende? Tem muitos pecadores nesse mundo que são arrogantes, que são prepotentes, mas a maioria dos pobres de espírito não querem incomodar. É por isso que Jesus não admite curar alguém sem olhar no olho dessa pessoa, para dizer: eu quero que você me incomode, eu estou aqui para ser incomodado, você não vai passar aqui sem que eu veja você, porque aos olhos do Senhor ninguém pode ser invisível, ninguém. O Senhor nos conhece um por um, Ele faz questão. Há um pensador chamado Chesterton que fala isso, ele fala assim: Deus é tão preocupado com os detalhes, que eu tenho certeza que o Senhor, Ele cria todas as margaridas, uma por uma, elas são iguaizinhas, Ele podia mandar fazer por atacado, mas Deus tem prazer no detalhe, e Ele faz uma por uma, e nós somos um por um diante do Senhor. As palmas das mãos de Deus são tão grandes, que se você procurar, seu nome vai estar lá. Ele diz: eu gravei o seu nome na palma da minha mão. Imagina o que é uma palma de mão para caber a quantidade de seres humanos que jamais existiram nessa humanidade. Porque os pobres, amados irmãos e irmãs, quando o evangelho lhes é anunciado, eles se tornam pessoas, eles se tornam seres. Jesus está preocupado com isso. No tempo de Jesus, assim como hoje, a pobreza não é um estado só econômico, mas é um estado emocional, é um estado espiritual. Assim como também os cativos que aí são anunciados, não são apenas as cadeias das prisões que detêm as pessoas, mas o olhar condenatório de quem não deixa começar de novo. Apóstolo Paulo ia se lascar na igreja de hoje em dia. Matou alguém, não prega não, sobe no púlpito não. Está doido? Um assassino condenado? Não vem.
Jesus, capaz que em muitos lugares a gente mesmo não ia receber ele, porque é bonito, agora a gente já sabe a história, mas quando ele estava nesse mundo, ele era da periferia. Aos olhos de todo mundo, ele era filho de uma mãe solteira. E como é que esse moço vai ter qualquer pedigree para poder subir em lugares e falar? Jesus sabe disso. Quando alguém vinha diante dele e dizia, eu não tenho uma origem muito boa, ele fala, eu também. Os outros sempre ficam achando, será que da favela pode vir uma coisa boa? Eles falavam isso também de mim. É por isso que quando o Espírito de Deus, ele vem sobre nós, ele também nos mostra o quanto de semelhança existe entre nós e aqueles a quem nós estamos pregando o Evangelho. E é essa coisa. Eu sempre digo para as pessoas, né? A gente estava comentando na sala ali dentro, que eu nasci na igreja, né? E a Jaqueline a gente estava compartilhando essas histórias, né? A gente nasceu na igreja, viveu a vida inteira na igreja. Os pecados da gente é tudo de segunda categoria. Porque a gente não tem umas coisas que o cara que converteu lá do mundo tem para contar. Ah, quando eu estava lá no mundo, eu matei, eu roubei e tal, e cometi violências e envolvi em droga. Nunca fumei, não sei, que nada, nunca tomei um porre. Voltei para casa de madrugada, meu pai brigou comigo, nunca, não é? E às vezes eu olhava para as pessoas que tinham aqueles testemunhos e eu falava, como é que eu vou falar de Jesus para alguém que Jesus transforma? Assim, eu não fui transformada, não fui. Assim, a vida inteira foi isso aqui. Eu tive um encontro com Jesus, todo mundo tem, decidi, sou pastora. A maior parte da minha vida adulta eu passei na vida da igreja, servindo ao Senhor, em muitos lugares da minha denominação. O que eu tenho para contar? E isso me incomodava, porque eu queria ter um negócio assim de impacto, sabe? Eu fui uma daquelas bruxas que comeu defunto no cemitério. O pessoal contava nos anos 80, não é? Para ter um negócio assim, para dizer, né? Fui transformado mesmo, olha lá, né? E aí um dia, nesses incômodos, eu fui para uma aula lá no seminário e encontrei o bispo Adriel de Souza Maia, um bispo muito respeitado na nossa igreja. E ele começou a contar essa mesma história, também não tem nada para dizer e tal. E aí ele falou, até que um dia o Senhor Jesus me mostrou o seguinte, esse mundo é mau, é perverso e nos leva para a destruição. O mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. Então quando alguém que estava nesse mundo que jaz no maligno, tem uma experiência transformadora, de impacto, que muda a história da sua vida e é liberto, isso é um milagre extraordinário. Mas alguém passar toda a sua vida à margem disso tudo, sem nunca ter sido destruído, sem nunca ter sido abalado nesse nível, sem nunca ter sido massacrado por Satanás, é um milagre tão grande quanto. É um milagre. É um milagre, irmãos, porque era um passinho para o lado que eu desse, minha vida ia descer morro abaixo. Era um passinho só. E aí, ao invés de me considerar uma pessoa preservada, eu preciso entender duas coisas. Eu tenho um grande poder de anunciar para alguém, é possível viver uma vida plena, sem ter que ser tão desmantelado por Satanás. E quando eu digo isso para uma criança, para um adolescente, eu posso estar preservando 500 dores na vida dessa pessoa. Olha para mim, eu sou alguém alegre. Não preciso de cachaça para ficar feliz, não. Olha só para mim. É possível uma vida alegre, é possível muitos amigos, é possível bons relacionamentos, sem ser permeado pelas coisas que às vezes destroem. E a outra pessoa que vem com uma outra experiência do Jesus, se põe do meu lado e diz, é possível ser erguido, é possível ser levantado, é possível ser restaurado, é possível ser mudado. E nós dois estamos proclamando a mesma graça de Deus, o mesmo poder salvador, a mesma coisa extraordinária, nós dois. Mas uma das coisas que impede a gente de perceber que o Espírito de Deus está sobre nós, é o que Peter Scazzero chama de comparar jornadas espirituais. O crente não pode comparar a jornada espiritual. O que Jesus fez na vida daquela pessoa é único e extraordinário. É um testemunho que anima, que fortalece, mas que não compara. Porque é uma desgraça cair na comparação espiritual.
É uma desgraça. Muitos crentes antigos, muitas vezes, se ressentem de crentes novos. Eu acho que isso só acontece lá na Metodista, eu tenho certeza que na igreja de vocês não acontece. Mas lá na minha igreja, às vezes, acontece. Jesus começa a fazer milagres extraordinários na vida do novo convertido, e o velho fala, chegou ontem e já está querendo sentar na janelinha? Por quê? Não é? O novo convertido quer servir, e a gente diz, não, quantos anos você tem de igreja para você falar alguma coisa aqui? É todo dia que eu vejo isso. Quanta oportunidade a gente está perdendo por não reconhecer que o Espírito de Deus está sobre mim, mas o Espírito de Deus está sobre o outro também, sobre a outra também. Está na minha igreja, mas está na igreja do outro também. Está na minha cultura, mas está na cultura do outro também. É preciso a gente perceber isso, porque nós podemos estar aqui dentro e estar vivendo em prisões que o Espírito veio para nos libertar. Porque os que são prisioneiros dessas coisas, têm as suas emoções, as histórias de vida distorcidas, o olhar condenatório que não deixa começar de novo. E a gente sabe que a gente precisa ser liberto, e Jesus veio para nos livrar disso, para nos livrar da depressão, para nos livrar da ansiedade, para nos livrar das doenças mentais, que muitas vezes não são ocasionadas por coisas do nosso organismo, são ocasionadas pelos nossos pensamentos doentios. E é por isso que a palavra do Senhor diz que estar em Cristo é ter um novo modo de pensar. É um novo modo de pensar. A metanoia, a conversão, não é só levantar a mão e aceitar Jesus, é mudar as coordenadas da nossa vida. E a gente precisa disso, porque tem gente que foi preso por um período da sua vida, por exemplo, e saiu daquela situação e continua levando as mesmas cadeias para frente a vida inteira. Alguém abriu a porta da cela e ele saiu, mas levou a cela dentro de si. E Jesus veio para libertar. A palavra do Senhor fala dos cegos, os cegos que são curados. Não se trata meramente de algo físico, que tem muito cego por aí que enxerga muito melhor do que muita gente, porque enxerga o essencial. Já dizia o famoso escritor do Pequeno Príncipe, que o essencial é invisível aos olhos. Então é preciso que a gente tenha olhos espirituais para ver. Jesus veio abrir os olhos aos cegos sobre as mentiras que contamos para nós mesmos, sobre as mentiras que contamos para os outros, sobre as mentiras que contamos sobre Deus e as mentiras que nos são contadas sobre Deus. O Senhor abre os nossos olhos por meio da unção do Espírito Santo, para que possamos enxergar nós mesmos como pessoas a quem o Senhor tem chamado, mas também possamos enxergar as outras pessoas. Muita gente tem tido impossibilidade de entender a mensagem da salvação, não tem conseguido ver o inacessível de Deus, mas o Espírito que está sobre nós é o que pode abrir os olhos, e Ele nos ungiu para que, como Jesus, possamos ser instrumentos de abrir os olhos das outras pessoas. E por fim, o que podemos falar dos oprimidos, né? Tanta gente está oprimida por tanta coisa, tanta gente. Eu mencionei aqui sobre uma pastora que eu estava instruindo a ela na mentoria, e cada uma palavra que eu digo, ela diz, eu sou muito burra, eu sou muito burra. Alguém disse isso em algum momento, e ela acreditou. A opressão não é só demoníaca, não é? E eu quero dizer para vocês que eu acredito mesmo, com base na minha experiência do que eu leio da palavra de Deus, que a pessoa até chegar a uma possessão demoníaca mesmo, é porque ela já foi oprimida e foi sendo desumanizada a tal ponto que a sua alma perde toda resistência. A possessão demoníaca é o último estágio de quem viveu uma vida inteira de opressão e de desumanização. Muitas pessoas que eu encontrei em estado de possessão demoníaca já tinham uma vida de abuso dentro de casa, já tinham sido agredidas, muitas vezes violentadas, no seu físico, no emocional, no espiritual, destruídas por vícios, rompidas nos seus limites, sem aquilo que Damares falou aqui para a gente, de princípios. A pessoa já perdeu todos os princípios, então ela não tem nenhuma defesa. Então Jesus veio para dizer para os oprimidos, olha, existe uma palavra de alívio para você. E quando a gente diz para uma pessoa essa palavra, e essa palavra entra no coração dela, a gente vê assim,
não é? A opressão é um negócio que, e às vezes a gente mesmo põe a opressão sobre nós. Eu passei uma situação com um pastor, uma situação difícil de trabalho, e ele chegou para conversar comigo, para dizer que tinha tido um problema na igreja dele, já esperando que eu fosse esculachar. Ele nem deixou eu oprimir ele já veio oprimido de lá, com 50% do serviço feito, não é? E sentou na cadeira, e para me contar, ele estava tremendo, nervoso e tal. Eu disse: moço, respira, não é? Você está preocupado se eu vou ter que mudar você da sua igreja? Já vou te dizer, não vou te mudar da sua igreja. Aí ele fez assim: pronto, era isso que estava faltando? Agora vamos resolver o problema. Sabe por quê? Porque se a gente não resolver o problema, é você que vai se tirar da sua igreja, não precisa nem eu fazer esse serviço. Entende? Uma pessoa oprimida, ela mesma se destrói. Muitas vezes ela não precisa nem que ninguém diga nada. Por que muitas vezes a gente vive essas situações de opressão na nossa vida? Porque não estamos reconhecendo que o Espírito do Senhor está sobre nós. Quando o Espírito do Senhor está sobre nós, Ele também nos dá dignidade. Uma pessoa oprimida é uma pessoa que perdeu a dignidade. Quando o Espírito do Senhor está sobre nós, é por isso que a gente pode se colocar como modelo para as outras pessoas. Não um modelo de superioridade, nem de perfeição, mas um modelo para dizer: olha o que Jesus fez comigo. Se Jesus salvou uma pessoa que nem eu, meu amigo, tem esperança para você. Fica de boa, fica tranquilo, porque é aquilo que eu disse para vocês no início: meus pecados podem ser até de segunda categoria, mas na verdade a maioria das pessoas que vai para o inferno é por causa dos pecados que eu cometo. Pelo orgulho, pela autocomiseração, pela vaidade, pela petulância. São os meus pecados. É muito fácil para uma pessoa como eu, que não sofri certas coisas, olhar para alguém e dizer: também? Eu indo para o inferno. Todo dia que eu olho para mim, eu sou a pessoa farisaica que está do lado do publicano. Olha, Senhor, nunca deixei de entregar o dízimo. Eu sou fiel em todas as coisas. Olha para mim, eu não sou como esses aí não. Todo dia. E todo dia o Senhor precisa me lembrar: se eu tiro o espírito, deixa eu tirar, um tiquinho, só tiradinha de nada, você vai ver onde você vai parar. E eu preciso me reposicionar todo dia. É muito legal, é muito bom, sabe? Estar vivendo esse momento, estar aqui, ter a oportunidade de falar para vocês, é muito legal. E é muito fácil que talvez eu me empolgue e comece a falar coisas que Deus não mandou. É muito fácil. Então todo dia o Espírito do Senhor precisa me lembrar que o Espírito do Senhor está sobre mim, e que eu proclamo isso para as outras pessoas, porque a primeira oprimida sou eu. A primeira cega sou eu. A primeira prisioneira sou eu. A primeira pobre sou eu. Porque se eu não entender a obra que Jesus está fazendo na minha vida, eu nunca vou oportunizar as outras pessoas essa obra. Se eu não reconhecer a minha carência, eu nunca reconheço a carência do outro. Porque quando alguém vier falar comigo, eu tenho que fazer como Jesus. E a pessoa vai dizer: eu estou lutando, bispo, e eu não consigo vencer esse pecado. E eu tenho que dizer: eu também. Vamos junto. Vamos orar, vamos nos fortalecer, vamos nos animar. É extraordinário. E eu quero terminar essa palavra dizendo: Jesus foi enviado com essa palavra, e Ele quer enviar você também. Houve um tempo que Isaías se levantou e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Jesus foi lá e pegou a unção de Isaías e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu quero que hoje você pegue a unção de Jesus e saia daqui dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque nós temos que fazer o que Jesus fazia. Nós temos que fazer. Que a nossa fama corra por toda parte, em nome de Jesus, que as pessoas escutem falar que coisas boas estão acontecendo conosco, mas que a gente faça elas sob o poder do Espírito Santo. Que a gente entenda que a unção tem que estar sobre nós, e que todo dia a gente tem que checar o nível da nossa unção, o óleo da nossa lâmpada, para que a gente não esteja fazendo coisas em nome de Deus, nas quais Deus já não está mais. Para que a gente não esteja vivendo uma posição que ela é só humana, mas ela já não é no reino espiritual. E que os nossos olhos se abram para ver, antes que a gente queira que as outras pessoas vejam. Que a nossa vida se aperfeiçoe.
E a palavra do Senhor diz que Jesus, naquele último dia na cruz, falou: tudo está consumado. Que a gente também, no último dia da nossa vida, possa dizer isso, né? João Wesley, fundador da Igreja Metodista, quando morreu, as pessoas estavam tudo ali em volta dele, todo mundo esperando a última palavra do grande líder, porque era uma coisa prática daquele tempo, né? Tem um livro que chama Para um Morrer e Viver Santo, que era muito lido naquela época, e as pessoas se preocupavam quando elas fossem morrer, qual a última coisa que elas iam falar, e que aquilo fosse guardado. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar muitas últimas frases dos pregadores. E aí, quando chegou aquele momento, as pessoas cantaram um hino, e João Wesley se colocou assim, para dizer a sua última frase, e a última coisa que ele falou foi o seguinte: o melhor de tudo é que Deus está conosco. É o melhor de tudo. Ter sido um grande pregador, ter feito uma igreja nova, ter trazido muitas pessoas aos pés de Jesus, era muito legal. Mas o melhor de tudo era que ele tinha feito aquilo com Deus do lado dele. E se a gente ganhasse o mundo inteiro e não tivesse o Senhor? Então, que a gente seja enviada hoje, andando com o Espírito de Deus, enviado para onde o Espírito nos guia. E se Ele disser: não vai para Bitínia, você está de boa, você não vai. Se Ele disser para você ir, você vai. E você vai entender então aonde é que o medo ocupa esse lugar. Porque quando a gente vai debaixo de um mandato, a gente não precisa temer. Porque se alguém falar com a gente alguma coisa, a gente diz: eu não vim por minha conta, eu vim porque eu fui mandado. Se tem algum problema, vai falar com Jesus. Que o Senhor nos abençoe.